Fala Maker, meu nome é Landy Júnior e esse é mais um vídeo da série sobre skates elétricos. E a gente vai falar sobre um dos componentes que é praticamente o cérebro do nosso setup. A gente está falando da controladora de velocidade. A gente vai falar então um pouquinho sobre os modelos que a gente encontra no mercado, a diferença entre ESC e VESC, corrente e tensão, frenagem regenerativa e se a gente deve escolher um modelo de controladora para um motor ou a Dual, que já controla dois motores. Então, quando a gente está falando de controladora de velocidade, vale dizer que diferente do que a gente tem, naqueles carrinhos a pilha em que a gente simplesmente liga os motores ali nos polos e ele já sai girando, o papel da controladora é justamente fazer toda a parte de gestão entre a comunicação do controle remoto e o quanto que a gente vai mandar de energia para os motores. Se a gente parar para pensar, tem várias coisas que utilizam esse tipo de controladora, tá? Então a gente pode ter isso em drones, em barcos e carros de controle remoto, naqueles robôs de batalha. Então existem várias controladoras de velocidade no mercado e é importante que você fique atento para escolher uma que foi projetada para skate elétrico, isso para comportar a corrente, a tensão, além de ter algumas características e alguns ajustes, no caso da VESC, para skate, pensando então já na frenagem, na aceleração. Beleza? Bom, e aí para a gente ter uma ideia de aonde a controladora está no nosso setup, vocês têm aqui na imagem, então a demonstração de que a gente tem a bateria conectada à controladora e essa controladora conectada aos motores. Na própria controladora a gente acaba tendo um mecanismo de comunicação, muitas vezes sem fio, com o controle remoto. Então, dado o acionamento do controle, a controladora decide o quanto ela vai mandar de energia para os motores, beleza? Além de fazer, no caso dos motores com sensores, fazer todo o monitoramento, se os motores, no caso aqui da imagem, que é uma controladora dupla, se eles estão trabalhando em sincronia, beleza? Bom, aí, para a gente entender um pouquinho, então, do que é ESC e VESC, a ESC, na verdade, ela é um acrônimo, de Electronic Speed Controller, Então, o que a gente vem falando aqui, a controladora, de velocidade. A VESC nada mais é do que um modelo de ESC em que Benjamin Vedder projetou justamente para que se tivesse algumas configurações ou algumas parametrizações que a gente pudesse fazer via software. Então, VESC é o nome que a comunidade acabou adotando para os projetos de ESC que seguem esse projeto ou essa padronização proposta pelo Vedder, tá? Então, a gente vai encontrar tanto ESC quanto VESC. O que vale dizer e que acaba sendo a realidade para o nosso caso é que a ESC, normalmente, ela já vem com algumas configurações, digamos assim, pré-definidas. A gente não consegue mexer nisso. Então, a gente tem lá ESC de 24 volts, 36 volts, enfim. Então, eu já fico amarrado, de certa forma, a utilizar um conjunto ali de baterias, ou ela tem algumas limitações. Enquanto a VESC, a tendência é que ela tenha já um range em praticamente todos os parâmetros, e aí com isso a gente consegue fazer upgrade no nosso hardware, Então, para começar, quando você quer montar um primeiro skate elétrico, tudo bem ir com ESC, mas à medida que você for tendo a necessidade de fazer upgrade, a VESC acaba sendo mais interessante, beleza? Bom, e aí vale dizer também que a gente tem no mercado a chamada Fockbox, tá? A gente não vai abordar isso aqui. Os motores, até então, que a gente tem discutido, que são os motores de cinta, eles trabalham num padrão BLDC. E aí tem uma outra forma de controlar como esses motores são rotacionados, que é chamado de FOC, Então, ele exige um pouco mais da controladora. Existe, então, essa controladora que é chamada de Fockbox, específica para esse tipo de situação. Mas é um tópico mais avançado, não tem nem por que a gente entrar aqui. A proposta da nossa série aqui é justamente poder falar um pouquinho sobre cada uma das partes para quem está iniciando. Beleza? Bom, um aspecto muito importante de quando a gente está avaliando
uma controladora é a gente analisar a corrente e a tensão. E aí, para dar uma simplificada aqui do que a corrente e o que a tensão eles vão afetar para a gente, a corrente, que é o ampere, né, ou quando todo mundo diz a amperagem, né, o ampere, para o nosso contexto, vale relacionar ele, vou ser muito simplório aqui, tá? Mas vale relacionar ao quanto a gente vai ter de autonomia. Então, quanto maior a minha bateria, né, tiver em amperes, mais tempo eu vou conseguir andar com o meu skate elétrico. Já a tensão, que é o volt, ou a voltagem, como todo mundo fala, ela acaba tendo um impacto muito mais relacionado ao quanto eu vou conseguir fazer o meu motor girar, e aí lá no vídeo sobre motores a gente fala sobre, né, a constante de velocidade, que é justamente isso, quanto mais volt eu coloco, mais eu consigo rotacionar o motor. Então ele vai ter um impacto aqui na velocidade que a gente vai ter dos motores e, por consequência, velocidade final. E aí, por que a gente está falando disso no contexto da controladora? Porque quando a gente for avaliar a controladora, é muito importante que a gente pense nesses parâmetros, tá? Para ela comportar o quanto a nossa bateria vai ter e o uso que a gente vai dar, né? Ou as limitações que a gente vai ter nesse conjunto entre bateria e controladora. E aí eu trouxe para vocês aqui dois exemplos, então, para a gente analisar, né? Um de ESC e um de VESC, como eu comentei. Então a gente pode ver que nesse anúncio, por exemplo, né, nas especificações da ESC, a gente tem ali, né, um rated voltage que está 36V. Então ela é fixa, ela só comporta, né, uma bateria de 36 volts. Então na VESC a gente acaba tendo um range que ele está ali, né, que não pode exceder o pico, né, não pode exceder 60 volts, mas ele não está claro, né, a qual tensão que ela comporta. Mas aí aqui entra aquele onde ele diz ali, né, voltage, né? Ele diz, seguro entre 3S e 12S. Esse é um padrão que a gente vai ver nas baterias, tá? Então ele está sinalizando que cada bateria varia muito, né? A gente acaba encontrando como 4.2 ou 3.7 volts. Então significa que seriam de 3 em séries, né? Ou até 12 em série, que vai dar mais ou menos aí uns 50.4 volt nesse caso. Então, assim, a diferença com vocês, né, em relação a gente ter um range, né, poder trabalhar setups diferentes. E aí, para ilustrar para vocês, eu tenho uma VESC, tá? Essa VESC aqui, ela é para 2 motores, tá? Ela já vem com o botão de ligar e desligar. Nem toda VESC tem isso, tá? Nem toda ESC tem isso também. Por quê? Porque quando a gente liga a bateria, tá? É mais ou menos como conectar um fio no outro, né? Ele vai dar aquela faísca, que é aquele spike, como se diz, né? Então, isso dá um pico. Então, precisa ter um componente ou um dispositivo para segurar esse pico que a gente tem de energia. Nesse caso, ela já vem, ela é uma VESC que comporta até 100 amperes, tá? Então é bastante coisa, não é o volt que a gente está falando, mas é essa descarga bastante alta, tá? Então ela acaba segurando 50 para cada um dos motores. Para vocês terem uma ideia, essa daqui então é uma VESC de 100A e essa daqui ela é uma VESC de 200A, ela segura até 200 amperes, tá? Então ela é bem maior e isso acaba, né? Elas têm a parte traseira aqui em alumínio que ajuda a dissipar melhor o calor, tá? Então a gente acaba tendo uma configuração muito mais robusta nesse caso, tá? Então existem vários modelos, como eu comentei com vocês, vale aí você avaliar qual é o conjunto que você pretende montar. E aí, para a gente voltar aqui, como eu estava dizendo, então, no caso da VESC, a gente tem ali corrente, né? Ela tá até 12A. Então, dependendo da bateria que a gente vai utilizar, eu não vou poder ter muitas baterias em paralelo, porque eu vou acabar tendo vou exceder esse, né, o que essa ESC comporta, botando em risco aí o nosso setup e poder torrar a grana realmente, tá? Enquanto que na VESC eu posso ter, como diz aqui na especificação, né, continuamente 100 amperes, tá? Por motor, ou seja, eu tenho 200 amperes ali que ela comporta. E como diz embaixo, né, então nesse pico eu consigo, ela consegue segurar até 400 por motor, né, 400 amperes no momento em que eu tô ligando ali para dar essa descarga.
Bom, e aí vamos falar um pouquinho então sobre frenagem regenerativa. Normalmente a gente vai encontrar isso na VESC, tá? Que é aquela funcionalidade de quando eu estiver descendo uma ladeira e eu segurar, né? Lembra que eu falei que a frenagem no skate, ela é uma frenagem motor. Então, eu consigo configurar para que quando eu esteja descendo e freando o meu skate, então se é uma ladeira muito íngreme, ele não vai parar totalmente. Então, eu vou continuar descendo e essa reversão, né? Eu consigo aproveitar essa energia que está sendo gerada para recarregar a bateria. O ideal aí é que a gente não extrapole, a gente não pretende fazer uma carga rápida da bateria, né? Descendo uma ladeira já recarregar, né, muito, porque isso vai gerar um aquecimento e colocar em risco até de explosão a nossa bateria. Então, existe essa funcionalidade, a gente pode carregar, mas ela não é nenhuma funcionalidade que, nossa, como vai recarregar a bateria que eu estou utilizando, tá? Mas é importante todo mundo saber que existe essa funcionalidade, acaba ajudando, mas ela é um mecanismo muito mais para, no decorrer, né, do rolê, você ir aproveitando essa energia do que, de fato, a gente ter, né, uma carga completa utilizando isso. Bom, e aí a gente vai falar sobre, né, uma das principais dúvidas que todo mundo tem, que é utilizar uma controladora simples, né, para um motor, ou utilizar uma controladora dupla. Aqui, na verdade, é uma questão de escolha. Do ponto de vista de simplicidade, muito melhor a gente pegar uma controladora dupla, já está tudo praticamente conectado, a gente só vai fazer a conexão USB aqui para fazer o setup do software, né, e as configurações via software. Contudo, ela acaba sendo um pouco mais cara do que a gente fazer, né, a aquisição de uma controladora simples para um motor. E aí o que cabe dizer, né? Quando a gente tem duas simples, eu posso utilizar duas simples, elas precisam ter uma conexão entre elas para os motores trabalharem em sincronia, tá? Então a escolha aqui é muito mais com aquele raciocínio de que, se der problema em uma, eu consigo trocar somente uma, não preciso trocar o conjunto todo, tá? Já foi a época em que eu ter duas controladoras para um motor cada uma, era muito mais barato do que eu ter uma controladora para dois motores. Então, tipo, barateou muito isso. Então, de novo, é uma questão de escolha aqui e de gosto, tá? Do ponto de vista de configuração, vocês, né, viram ali que a gente tem VESCs bem parrudas que comportam, sim, dois motores tranquilamente, tá? Então, aqui eu diria que é muito mais uma questão de gosto. Eu, particularmente, como vocês viram, eu tenho aqui controladoras para dois motores e eu acho muito mais prático até para fazer as conexões e os próprios setups. Bem, era essas as informações que eu queria compartilhar com vocês a respeito das controladoras, né, que a gente encontra no mercado. Como eu falei, a controladora ela acaba servindo quase como o cérebro do nosso setup, fazendo toda a parte ali de gestão e monitoria de como que a gente vai ter o acionamento dos motores, né, como que a gente aproveita a energia de quando a gente está freando, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que você consiga fazer a escolha da sua controladora aí, beleza? Eu fico por aqui, fui!